Os níveis de testosterona estão diminuindo. Eu aposto que você já ouviu falar que as gerações atuais têm níveis mais baixos de testosterona do que as gerações anteriores tinham. Será que isso é verdade? Por que os níveis de testosterona estão diminuindo tão rapidamente assim ao longo das gerações? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que preocupa vários homens. E como vocês já sabem, quem traz essas informações para vocês é a Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde sexual masculina e tudo isso sem você precisar sair de casa. Nós oferecemos preços acessíveis para que todos possam ter acesso a um atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimentos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar se você já sabia das informações que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então agora vamos para o nosso assunto principal: disruptores endócrinos. Bom, o que a gente chama de disruptores endócrinos são moléculas que estão presentes em várias coisas diferentes, na alimentação, principalmente em coisas industrializadas, alimentos processados. Tem um que é bem famoso que é o BPA, que é o bisfenol A, que ele está presente no plástico, principalmente quando o plástico é aquecido, ou seja, quando você pega aquela marmita e coloca na própria marmita dentro do micro-ondas para esquentar, e o plástico esquenta junto, ele vai levar essa molécula para você ingerir, né? E essas moléculas, esses disruptores endócrinos, eles interferem negativamente no processo de produção de testosterona e isso pode levar, então, a uma queda, né, dos seus níveis hormonais. Então, esse é um assunto bem preocupante que chama atenção, não só para essa questão que eu falei, de não ficar esquentando plástico, como também evitar, em geral, alimentos ultraprocessados. Estilo de vida. Bom, o estilo de vida, ele é super relevante, né, na produção de testosterona, porque o nosso corpo ele responde ao que a gente faz, produzindo ou mais ou menos. Então, eu vou citar alguns pontos que são muito importantes. Por exemplo, o sono. A nossa produção de testosterona segue o que a gente chama de ciclo circadiano, que é o ciclo de vigília e sono que acontece ao longo do dia e da noite. Quando você tem um sono interrompido, você não chega no sono REM, né, que é a nossa fase do sono, que é fundamental para a produção de testosterona. Então, se você tem, por exemplo, aquelas interrupções frequentes no sono, se você dorme muito pouco, você não vai conseguir a quantidade de sono REM que você precisa e isso vai levar a uma queda do nível de produção de testosterona. Da mesma forma, o estresse é uma outra coisa que interfere negativamente, o cigarro também interfere negativamente, e a obesidade. A obesidade é importante não só para a produção, como também para um desvio da testosterona, que é o seguinte: a testosterona pode ser transformada em estradiol, num fenômeno chamado aromatização. E quanto mais gordura corporal a gente tem, mais a gente produz essa aromatização, ou seja, você acaba perdendo a sua testosterona, que acaba sendo degradada e transformada numa outra molécula, que é o estradiol, que é um hormônio chamado de hormônio feminino, e isso traz também, né, uma queda de testosterona com correspondentes sintomas. O ciclo vicioso da obesidade e testosterona. Aqui é aquele mecanismo que eu acabei de falar da obesidade, ele tem uma consequência negativa que é o seguinte: digamos assim, você engordou e daí você está com mais gordura corporal, você perdeu testo, que ela virou estradiol, só que a testo mais baixa, ela tem efeitos de diminuir a sua capacidade de ganhar ou de manter massa muscular e de aumentar a sua gordura corpórea, ou seja, você vai ficar retroalimentando esse mecanismo, que daí você já engordou, daí a sua testo cai, a testo cai, você vai perder massa muscular e adquirir mais gordura, provavelmente até isso acaba afetando ainda mais, por exemplo, a atividade física, deixa de ir na academia e tudo mais, ou consegue ser menos produtivo, né, nessas atividades físicas, e aí a pessoa engorda mais, etc. E aí, justamente, engordando mais, cai mais a testo, enfim, então você entra num ciclo vicioso em que queda de testo e aumento de gordura vão se retroalimentando. Problemas adicionais relacionados ao estilo de vida moderno. Pensando em vida cotidiana, uma coisa que afeta muito, tem a ver com o que a gente falou do estilo de vida, que é o estresse e a falta de atividade física, porque também tem um parâmetro interessante que é a atividade física aumenta a testo e principalmente a atividade de força, né? Então, puxar ferro, né, fazer academia, aumenta a testosterona. Então, pensando numa rotina muito atribulada, em que a pessoa está estressada, dedica menos tempo para atividade física, enfim, isso pode ser um fator importante. Além disso, tem algumas coisas contemporâneas, né, que a gente usa e que às vezes podem ter efeitos negativos,
Exposição muito grande ao calor pode ter alguma coisa negativa, principalmente assim, roupa apertada em combinação com uma exposição a um ambiente muito quente, principalmente aí pensando em quem trabalha em atividades profissionais que tem algum ambiente aí que é muito quente, que as roupas são mais apertadas por motivo de segurança, por exemplo, né? Então isso pode ter um efeito na produção, na função testicular em geral, porque o testículo precisa de um pouquinho menos de temperatura, ele precisa estar um pouquinho mais frio do que o resto do corpo. Além disso, tem os efeitos dos disruptores que a gente comentou já, né? Tem nos plásticos, nos pesticidas, enfim, em várias coisas que a gente acaba se expondo mesmo sem querer, mas que fica a recomendação de tentar evitar. Então, é verdade que a testosterona está diminuindo? Bom, de certa forma, sim, pessoal. A gente tem alguns estudos populacionais que mostram que tem tido uma queda, né? Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em 20 anos, né? Isso foi do final dos anos 80 para o começo dos anos 2000, mais ou menos. Em 20 anos, teve uma queda de mais ou menos 15% dos níveis de testo das pessoas que foram estudadas. Então, sim, aparentemente está acontecendo uma queda de testosterona populacionalmente. Isso pode ter a ver com vários fatores, né? A gente não tem certeza ainda para afirmar categoricamente, mas estilo de vida, estresse, sono, falta de exercício físico, alimentação, essas questões dos disruptores endócrinos, enfim, talvez tudo isso se somando tem levado sim a uma queda de hormônio populacionalmente. Mas não quer dizer que todo mundo vai passar por isso. Se você se mantiver bastante saudável, né, ou seja, se você fizer bastante atividade física, dormir bem, comer bem e tal, você não necessariamente vai ter os mesmos efeitos, mas que estão sim acontecendo populacionalmente. Já falamos aqui no canal dos sintomas de uma baixa testosterona. Se você ainda não viu, é só clicar aqui em cima no card e dar uma olhada. Lembrando que se você apresentou algum sintoma característico de baixa testosterona, é necessário procurar um médico o quanto antes. E eu te espero nos próximos vídeos com mais dicas sobre saúde sexual masculina. Até mais!